Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 13 de junho de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima atingirá os 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 35%. Agora no Parque Santa Cruz, 18 graus. 7,2. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo vai lançar logo mais às 10 horas no Palácio Pedro Ludovico, aqui em Goiânia, a 14ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA, e vai assinar também atos para o Programa Cultural 2012. Lembrando que o FICA começa no próximo dia 26 na cidade de Goiás e vai até o dia 1º de julho. Em depoimento de quase 9 horas, ontem, na CPI mista que investiga as relações do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários, o governador de Goiás, Marconi Perillo, negou o envolvimento pessoal com o contraventor. Demonstrando tranquilidade durante as explicações, Marconi começou a depor às 10h30 da manhã e falou por pouco mais de 1 hora antes de começar a responder perguntas de deputados e senadores. Em suas considerações iniciais, ele afirmou que se sente vítima de uma grande injustiça. O governador negou qualquer contradição sobre a venda da casa na qual Cachoeira foi preso. Marconi Perillo entregou ao presidente da CPMI cópia de 3 cheques repassados por Vladimir Garcês. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se eu soubesse que a venda dessa casa geraria tanta confusão, tanto desconforto, eu teria continuado a morar nela, jamais teria pensado em vendê-la. Tratava-se de imóvel registrado em meu nome, localizado no residencial IPs, condomínio Alphaville de Goiânia. Eu entrego aqui a Vossa Excelência a escritura de compra da casa. Vale registrar que boa parte, aliás, a maior parte dos recursos que pagaram esta casa foram oriundos de um empréstimo que fiz junto à Caixa Econômica Federal e que só foi quitado definitivamente quando recebi os cheques e quitei esse empréstimo. Em entrevista ao Jornal Popular, do último dia 3 de março, 2 dias depois das prisões, afirmei que a venda do imóvel para o empresário Walter Paulo havia sido intermediada pelo ex-vereador Vladimir Garcês, que inicialmente se apresentou como comprador e que depois repassou o negócio. Desde o dia 3 de abril, quando dei minha primeira entrevista sobre o assunto, venho repetindo exaustivamente a mesma informação, a mesma explicação, que é única e que é a verdadeira. É incrível que eu seja exposto por ter vendido um bem pessoal, um bem meu, absolutamente, rigorosamente dentro da lei. Enquanto que outros cobram propinas, enquanto que outros fazem licitações fraudulentas com sobrepreço, enquanto que outros fazem esquemas em licitações, lá em Goiás eu sou acusado de ter vendido uma casa de minha propriedade e dentro da lei. Tudo que transcender a isso é especulação. Especulação ocorreu sem que eu tivesse qualquer conhecimento dos fatos. Para que não pare nenhuma espécie de dúvida, repito, anunciei a venda da casa. Recebi e aceitei a proposta do ex-vereador dentro do valor de mercado. Os cheques predatados foram recebidos. Os cheques foram compensados em minha conta corrente pessoal, na mais absoluta demonstração de boa-fé. Cobrei de Vladimir a escrituração do imóvel. Vladimir informou que tinha repassado a negociação para Walter Paulo. Walter Paulo solicitou a presença de um representante meu para confirmar a venda da casa. Escriturei o imóvel ao comprador pelo valor real da venda. Quero aqui, senhor presidente, entregar ao senhor um demonstrativo sobre a venda da casa, sobre o que eu falei
Vladimir Garcês falou, Walter Paulo falou. Eu tenho aqui as versões, que são exatamente as mesmas. Também tenho a satisfação e a honra de entregar a Vossa Excelência a escritura da casa. Marconi Perillo destacou que não há fato concreto nas interceptações telefônicas que apontam envolvimento de servidores em irregularidades. Ele afirmou não ter proximidade com Carlos Cachoeira e que o contraventor nunca teve qualquer influência em seu governo. Quero relembrar aqui que tomei todas as medidas necessárias para coibir qualquer possibilidade de interferência, desde sempre, por menor que seja, no governo de Goiás, em meus 3 mandatos, de qualquer ente estranho aos interesses públicos. Foi o que fiz sobre os jogos ilegais. A Secretaria de Segurança Pública, por meio das Polícias Civil e Militar, desde o primeiro mês do meu atual governo, agiu duramente contra os grupos contraventores. Também determinei completa auditagem em todos os contratos entre a empresa Delta e a administração estadual, celebrados no atual governo ou remanescentes do governo anterior. Tenho a honra de entregar a Vossa Excelência a auditoria dos contratos da Delta, realizados pela Controladoria Geral. E se você me julgar por bem contratar uma consultoria externa, fique à vontade. O conteúdo das transcrições de interceptações telefônicas divulgadas pela imprensa deixa claro que não há qualquer fato concreto ou benefício do governo às pessoas, empresas e empresas mencionadas pelas conversas. Quero frisar, não há qualquer consequência prática entre as conversas interceptadas e as ações do meu governo. Por uma razão muito simples, eu nunca mantive nenhuma relação de proximidade com o senhor Carlos Cachoeira. Nunca fiz negócios com ele. Jamais recebi dele qualquer pedido, direto ou indireto, de empregos, nomeações ou de qualquer outra natureza. Todas as nomeações no meu governo obedecem a critérios técnicos de qualificação estabelecidos com a equipe, que incluem modulação de cargos, com liberdade para os secretários indicarem, que são descentralizados, indicados pelo secretário, como já disse, com a exigência, por força de decreto, ao que estabelece a lei do ficha limpa. Levei em consideração ainda, como acontece em qualquer governo, o governo da presidenta Dilma, os governadores de estado, as prefeituras. É claro que eu levei também em consideração indicação dos partidos e lideranças que compõem a minha coalizão de governo, que deu sustentação à minha eleição, sempre enquadrados nos critérios já citados. O governador de Goiás lamentou o envolvimento de alguns integrantes da polícia com o grupo de Carlos Cachoeira. Ele destacou as providências tomadas em relação a esses policiais e elogiou a polícia goiana. O grupo é acusado de cooptar policiais para proteger seu esquema. Infelizmente, isso acontece por toda parte. O que evidencia que o Estado não tolerava as práticas ilícitas. Caso contrário, não seria preciso a infiltração no aparelho policial. Senador Pedro Simão, meu Estado conta com 12 mil policiais militares em atividade. 3 mil policiais civis em atividade. Destes, 34 foram envolvidos nessa operação, foram indiciados nessa operação. O senhor pode perguntar, mas são muitos? Eu acho que são muitos, não deveríamos ter nenhum. Mas todos eles tiveram, no mesmo dia da operação, suas armas recolhidas, suas carteiras funcionais recolhidas. Todos eles foram afastados de suas funções de delegado de polícia ou de corregedor ou de chefe do policiamento metropolitano, indicados pelos seus chefes. Todos eles estão hoje na Comissão de Ética e Disciplina das suas polícias, respondendo a processos ou inquéritos administrativos. As polícias de Goiás estão entre as melhores polícias do Brasil. Durante o depoimento de Marconi Perillo na CPMI mista do Congresso ontem, o líder do PSDB no Senado se disse convencido com as explicações do governador de Goiás. Álvaro Dias demonstrou apoio a Marconi. Quando esse calvário começou, se colocou à disposição da imprensa, sempre respondendo a todas as questões. As denúncias cansativamente repetidas, aos fatos requentados. E hoje, com autoridade, com competência e respeito ao país, não só com palavras, mas com documentos e provas, responde a todas as dúvidas. Isto me autoriza a dizer, governador, quando me indagaram se seria advogado de defesa de Vossa Excelência, eu respondi que Vossa Excelência não necessitava aqui de advogado de defesa, porque faria a sua própria defesa. E que nós tínhamos o dever de adotarmos uma postura republicana
de imparcialidade nesta CPI. Esse massacre sobre a figura do governador de Goiás teve origem exatamente num papel que ele teria desempenhado à época das denúncias do Mensalão, quando procurou o presidente da República para alertá-lo da existência do Mensalão. E jamais foi perdoado por esse gesto. Esse é o registro que faço, senhor presidente. Ao governador cabe falar ou não nesta hora, mas a nós a obrigação é de registrar e pedir para que conste do relatório final desta CPI o registro que faço agora. Eu quero agradecer ao líder Álvaro Dias pela confiança como líder do meu partido, sempre depositada em mim, neste e em outros episódios. Agradecê-lo pelas palavras de estímulo e informar a Vossa Excelência, ao presidente e à Casa, que ainda como senador da República, apresentei 4 requerimentos que foram aprovados no plenário do Senado Federal. Um deles dirigido ao Ministério da Justiça, outro à Polícia Federal, outro ao Ministério Público Federal, outro ao Tribunal de Contas da União, pedindo auditoria e investigação sobre a atuação do DENIT na região Centro-Oeste. Esse requerimento foi aprovado à unanimidade dos senadores. E eu imagino, senador Álvaro Dias, que a Polícia Federal, ciosa como é do seu dever, certamente está procedendo a essa investigação. O 20º deputado a fazer pergunta, Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, elogiou Marconi Perillo. Para o parlamentar, o governador de Goiás sai maior do encontro e a CPI sai menor. Eu quero deixar claro ao governador Perillo que eu estava torcendo que o senhor entrasse em alguma contradição. Mas eu estava aqui torcendo e eu tenho que ter a clareza da minha alma. Quero começar dizendo que eu sempre fui contra, e o presidente é testemunha, e o relator também é testemunha, que nós o víssemos governador imediatamente. Eu sempre achava que a gente devia deixar governador lá para agosto, setembro, não tinha essa pressa toda. Não é ligação do governador com Cachoeira, não é encontro fortuito. Porque se for encontro fortuito, tem que convocar 81. Vamos ser honestos. Encontro fortuito tem que convocar 81. Não tem uma ligação do senhor com Cachoeira. Não tem uma ligação do senhor com Cavendish. Não tem uma ligação do senhor com o senador Demóstenes pedindo o seguinte: olha, manda resolver essa obra aí para fulano e tal. O senhor disse que vendeu a casa por 3 cheques. O senhor mostrou os cheques da casa. O senhor mostrou a escritura da casa. O senhor claramente mostra ao Brasil que veio aqui na CPI para falar a verdade. As perguntas que estão sendo feitas aqui para nós, do mesmo jeito que eu disse que o governador sai maior, essa CPI sai muito menor. Eu estou envergonhado com todo respeito à maioria dos parlamentares, estou envergonhado com o nível de pergunta que está sendo feita aqui nessa CPI. Falta de preparo. Precisamos fazer uma autocrítica. Por um motivo muito simples, governador. A verdade, eu parto desse princípio, ela sempre vence. Eu não conheço o senhor. Aliás, só fui em Goiânia uma vez visitar a filha do meu líder, Jovair Arantes. Tinha realmente do senhor uma impressão, porque o senhor botou pesado no Mensalão, o senhor botou pesado em Lula. Eu tinha uma impressão que o senhor realmente viria para essa CPI e o senhor ia ter muita dificuldade de explicar. Mas como cidadão brasileiro, como deputado federal, eu repito que o senhor sai maior dessa CPI. A executiva estadual do PSDB disse que o depoimento do governador Marconi Perillo foi a grande oportunidade que ele teve para mostrar que nunca teve envolvimento com a contravenção em Goiás. Depois do depoimento do governador Marconi Perillo na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a cúpula do PSDB em Goiás demonstra tranquilidade em relação ao clima político do Estado. É o que aponta o presidente regional do partido, Paulo de Jesus. Foi um depoimento sereno, tranquilo, como a gente esperava, de uma pessoa que não deve nada, uma pessoa que, tanto no seu comportamento como governador e como no Estado, não houve nenhuma interferência de contravenções. Isso ficou demonstrado, claro. Foi muito melhor porque, pela primeira vez, o governador Marconi Perillo pôde falar diretamente ao povo de Goiás e ao povo brasileiro, mostrando
que não existe nenhuma interferência do crime organizado, dos contraventores, na ação do Estado ou na sua atividade. Paulo de Jesus ainda esclareceu que o caso Carlinhos Cachoeira promoveu uma mudança no cenário político goiano. Antes do aparecimento, né, dessas investigações, o Cachoeira era um empresário, a Delta era uma empreiteira e o Demóstenes era um senador expoente. Hoje, virou de ponta cabeça tudo. E isso foi utilizado daquela maneira que eu falei, para projetos políticos pessoais e para atacar o governador Marconi. Eles utilizaram denegrindo a imagem do Estado fora. Eu chamo isso de irresponsabilidade política com o Estado de Goiás. Então, claro que houve isso, mas a população estava esperando esse momento do depoimento do governador Marconi Perillo para explicar isso. E ele deixou claro, nós só temos que levar isso até a população para que ela veja que o governador Marconi continua o mesmo, trabalhando com afinco, trabalhando 25 horas por dia para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas a ação política vai ser realmente diferente. A nossa população vai ser mais exigente e tomara que seja, para a gente não eleger representantes que não desejam o desenvolvimento do Estado de Goiás. Para o cientista político Wilson Ferreira Cunha, o governador Marconi Perillo se saiu muito bem durante seu depoimento. Teve uma posição firme, contundente e sem nenhuma respaldo para do lado dele ou do lado de outro. Quer dizer, não teve uma tendência nos seus depoimentos e ficou baseado nos fatos reais, inclusive muitos fatos que a população poderia não estar ligado. Ele foi incisivo, insistiu em se manter direto no problema, sem fugir do problema. Para finalizar, o cientista político destacou que a conduta do governador pode alterar o quadro político das próximas eleições. O que vai prevalecer na eleição próxima, municipais, vai ser as ideias, como gerir a cidade, como governar, quer dizer, com o dinheiro do contribuinte, a cidade goiana, a cidade do país. Eu acredito que essa postura do governador poderá modificar o critério, de ser um candidato a prefeito de qualquer cidade de Goiás. Claro, foi um impacto negativo, muito ruim para Goiás. Eu acredito que isso pode reverter, vai depender da posição e do enfrentamento e da disposição do governo do Estado em esclarecer como gerir a coisa pública nos diversos municípios do Estado. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. O momento mais tenso do depoimento foi quando o relator da CPMI, o deputado Odair Cunha, perguntou se o governador autorizaria a quebra dos seus sigilos bancário e telefônicos. Parlamentares de partidos aliados de Marconi Perillo reagiram. Houve bate-boca entre senadores e deputados que alegaram que o governador estava ali como testemunha e não como investigado. Marconi Perillo disse que a quebra de seus sigilos bancários e telefônicos caberia à Justiça. Aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, os deputados que não foram a Brasília puderam acompanhar de perto o depoimento do governador à CPMI e gostaram do que viram e ouviram. Ontem não teve quórum para a realização de sessão na Assembleia Legislativa. Dos 41 deputados, apenas 4 compareceram ao plenário. Paulo César Martins, do PMDB, Francisco Geda, do PTN, Carlos Cabral e Humberto Aidar, ambos do PT. Quase todos os deputados integrantes da base aliada foram a Brasília acompanhar o depoimento, mas quem ficou em Goiânia também procurou acompanhar. Humberto Aidar faz uma avaliação do que viu. Olha, eu vi pequenas partes. Nas partes que vi um governador preparado para responder os questionamentos. Não surgiu nenhum fato novo, são fatos amplamente divulgados e respondidos, inclusive, pelo governador. Penso que juridicamente, não estou aqui analisando desgaste político, mas juridicamente ele está se saindo muito bem. O deputado José Vitti do DEM esteve em seu gabinete na Assembleia Legislativa e diz que a argumentação do governador foi convincente. Eu avalio que o governador Marconi dirimiu de vez qualquer dúvida em relação às ilações que estavam sendo levantadas frente
referente à sua pessoa. Nós sabíamos que, junto ao governo, não havia nenhuma relação do contraventor Carlos Cachoeira com o governo do Estado. As dúvidas em relação à venda de um imóvel particular foram todas elas dirimidas e eu tenho certeza que isso ficou claro não só para o Estado de Goiás, mas para todo o nosso país. Você não acha que morre o assunto, então? Não tem motivo para prosseguir esse assunto. Ficou tudo esclarecido. Acho que todos aqueles que queriam fazer as suas perguntas tiveram esse momento na CPMI, de forma que eu não vejo que haverá nenhuma, não dará andamento esse assunto. É página virada. Havia, inclusive, denúncia de que estaria havendo uma exploração política muito grande sobre esse assunto. A partir de agora, isso pode mudar? Qualquer caso dessa natureza, de repercussão que foi esse caso Cachoeira, é natural que as brigas políticas elas apareçam e sobreponham as questões administrativas, as questões relativas ao Estado. Acho que agora ficou superado isso para todos os lados, não temos que colocar isso mais em questão, até porque era um assunto que não deveria vir à tona, porque é um assunto pessoal, da vida pessoal do governador. Mas já que veio, ele agora colocou de vez uma pedra sobre esse assunto. Em Brasília, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jardel Selva, do PSDB, considerou o depoimento do governador muito claro e muito firme. Para Jardel, as falas de Marconi ganharam mais credibilidade por estarem embasadas em documentos, disse ele. Agora, vamos virar essa página da história de Goiás. A oposição tem de deixar o governador governar. Hora oficial do Brasil, agora em Goiânia, 7h22. O mundo em sua casa. Política nacional. A Controladoria Geral da União declarou que a construtora Delta é inidônea. Com isso, a empresa que está entre as que mais recebem recursos do governo para obras do PAC fica proibida de assinar novos contratos com a administração pública. A decisão da CGU decorre de investigação de irregularidades na execução de obras rodoviárias no Ceará. Segundo o inquérito, a construtora pagou propina para 5 servidores do DENIT. A Delta também é alvo de investigação da CPI do Cachoeira. 7h23 agora. A OAB Goiás realiza hoje, a partir das 5 horas da tarde, evento que reúne as 20 entidades que integram a campanha Ficha Limpa Goiás. A reunião será realizada na sede da seccional e apresentará um balanço da campanha que já coletou mais de 10 mil assinaturas por meio do site fichalimpagoiás.com.br. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Henrique Tiburcio. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês, com todos os ouvintes da rádio. Doutor Henrique, quais são as diretrizes da campanha Ficha Limpa de Goiás? Olha, o propósito dessa campanha foi alertar a sociedade e o poder público, a administração pública, da necessidade de que aqueles que ocupam os cargos de confiança, aqueles cargos comissionados, que eles também tenham a ficha limpa e sejam pessoas que não se enquadrem naqueles impedimentos de inelegibilidade que há na lei da ficha limpa. Nós pensamos que aquele que não pode chegar à administração pública pelo voto direto, não é porque não possui os requisitos para isso, também não pode fazê-lo por indicação de alguém e vai cuidar aí do patrimônio público, da coisa pública, nomear pessoas para cargos importantes. Essa pessoa também precisa ter a ficha limpa. E é esse o propósito da campanha, que tem alcançado seus objetivos. Que tipos de fraudes a adesão ao Ficha Limpa ajuda a combater? Olha, toda a sorte de problemas, de atos de improbidade administrativa, você tem uma sensível diminuição nesses casos. Você está deixando pessoas que já têm um histórico de problemas nessa área, você não está permitindo que elas ocupem esses cargos. Isso é muito importante no aspecto da moralização da coisa pública, né? Passa a se criar uma cultura de que aquele que lida com o dinheiro público, aquele que está à frente da coisa pública, precisa ter um passado honrado, né? Precisa ter um passado reto, um passado que não tenha comprometimento com aqueles casos que a ficha limpa veda, não é? ou aquelas condutas que ela atribui que não podem ser praticadas para a pessoa eventualmente se eleger ou ocupar um cargo comissionado. E são exatamente não ter sido condenada por atos de improbidade, por problemas de prestação de contas, enfim, todos aqueles que se referem basicamente ao cuidado com o dinheiro público.
Doutor Henrique, qual que é a avaliação da OAB em relação à atuação das CPIs que investiga as denúncias da Operação Monte Carlo? O que a sociedade ganha com isso? Olha, toda investigação é importante, nós entendemos que isso precisa ser aprofundado, é preciso se verificar como é que uma pessoa que estaria ligado a uma organização criminosa, como ela passou ou teve tanta influência e tanto acesso a pessoas importantes da política, financiou campanhas, ao que tudo indica, não é? Isso precisa ser investigado. Agora, eu tenho, e já me manifestei nesse sentido, alguma restrição com essas CPMIs, porque a gente vê realmente muito discurso, muito palanque para determinados políticos tentarem se sobressair e pouco resultado na prática. Eu acho que aqueles órgãos encarregados de investigar, como a Polícia Federal, o Ministério Público, apurar o que foi investigado, tem feito um trabalho melhor do que as CPMIs ou as CPIs conseguem fazer. O programa Ficha Limpa já coletou mais de 10 mil assinaturas. Como o cidadão pode participar desse processo? Olha, primeiro assinando esse abaixo-assinado eletrônico através do site fichalimpa.goiás.com.br, que é a forma de manifestar a sua adesão a essa ideia, mas principalmente também difundindo essa cultura, não é? Exigindo do poder público, exigindo daqueles vereadores em quem ele votou, que façam essa adesão. Veja só, todo município pode ter essa lei. Nós já temos hoje, depois que lançou-se a campanha, 17 municípios já têm uma alteração na sua lei orgânica, implementando a ficha limpa em todos os níveis da administração municipal. Nós temos o governo estadual que aderiu também, a própria Assembleia Legislativa tem já a aprovação da ficha limpa também para os seus cargos, enfim, a Prefeitura de Goiânia também já apoia a ideia, ou seja, isso tudo decorre da demonstração da vontade popular de que seja assim, né? A própria lei da ficha limpa, ela decorreu de uma iniciativa popular, e a gente sabe que quando a sociedade mobilizada demonstra para os nossos políticos a sua vontade claramente, eles atendem, não é? Porque sabem que a sociedade é capaz de mudar muita coisa, inclusive mudar os seus representantes caso eles não hajam no interesse da sociedade. Muito bem. Para a última pergunta, para a gente encerrar, doutor Henrique, a questão cultural não é um empecilho para o sucesso da campanha? Olha, o principal foco da campanha é uma mudança cultural mesmo, não é? É uma mudança que a gente verifica que já está ocorrendo. Isso só vai passar a ser uma norma, uma conduta comum dos nossos administradores públicos, quando isso se transformar numa cultura, coisa que já vem acontecendo. A gente já percebe nas pessoas a vontade e a manifestação dessa vontade de que todo administrador público precisa ter um passado limpo, precisa ter uma história de responsabilidade com a coisa pública, ou ainda que não tenha ocupado nenhum cargo público, não tenha tido problemas com a justiça em determinados fatos que mancham a sua biografia. Isso me parece essencial para qualquer um que vai ocupar um cargo público, seja pela via eletiva, seja pela nomeação de alguém para um cargo comissionado. Então, essa cultura se difundindo passa a ser a aberração, o que vai chamar a atenção, o que vai saltar aos olhos, é quando alguém for nomeado sem que preencha esses requisitos de honradez, de idoneidade. E aí sim nós teremos um avanço muito grande na questão do trato com a coisa pública. Doutor Henrique, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Conversamos aqui em Um Mundo em Sua Casa com o advogado Henrique Tibúrcio. Ele é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás. Ele falou conosco sobre a campanha Ficha Limpa, que a OAB pretende estender a todos os municípios goianos. 7h30 agora em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade.
Rádio Brasil Central 1270. AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Delegacia de Defesa do Consumidor apresenta 2 homens suspeitos de estelionato. O pai Antônio Moura Batista, 61 anos, e o filho Márcio Batista de Andrade, de 34, ambos de Paraúna, utilizaram-se de documentos falsos para abrir uma conta bancária e aplicarem um golpe de R$20 mil na instituição financeira. De posse dos documentos falsos, eles compraram um veículo em Tubiara para vendê-lo no Mato Grosso. O delegado Valdemir Pereira, da Delegacia do Consumidor, encontrou com o Antônio e o Márcio uma caminhoneta roubada e clonada. Inclusive, no momento da prisão deles ontem, a Polícia Civil conseguiu apreender uma caminhoneta roubada, uma F-250 roubada. Ou seja, eles adquiriram este veículo, clonaram este veículo e depois trocaram este veículo por um outro. Ou seja, deu um carro ruim para uma pessoa e pegou o carro bom. E este carro bom eles já venderam, causando também um enorme prejuízo ao proprietário do outro veículo. Antônio Moura Batista e Márcio Batista de Andrade ficaram presos por 5 dias. Depois, responderão pelo estelionato em liberdade. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Polícia Civil realiza operação em lojas de motos. A ação foi realizada nas lojas de motos instaladas na Avenida Anhanguera, em Campinas, visando encontrar motos e peças em situação irregular. Durante a operação, foi encontrada uma moto furtada e 8 motores sem documentação que indique a origem. Agora, eles serão encaminhados para a perícia. O delegado responsável pela operação, Wilton Marquezini, informou que a determinação da Delegacia de Furtos e Roubos é que, a partir de agora, essas operações nos ferros velhos e nas lojas sejam constantes. A determinação superior da própria delegada-geral, diretora-geral, do nosso superintendente da Polícia Judiciária, do nosso chefe imediato, é de que não mais paralisa as operações nos ferros velhos, no campo, nas ruas de Goiânia, entendeu? Atrás de moto, atrás de carro, atrás de bandido, entendeu? Ladrões e assaltantes de automotores. A Furto e Roubo Veículo diariamente agora vai ter uma equipe na rua, de dia e de noite. Nós vamos nos desdobrar, nós vamos fazer o trabalho, além do repressivo, nós vamos fazer o preventivo também. De acordo com o delegado, operações como estas são essenciais no combate ao crime, porque consegue identificar motos e peças em situação irregular, bem como as lojas que recebem e comercializam esses produtos. Ele orientou ainda que a população pode fazer denúncias pelo telefone 127. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Ministério Público exige providências de organizadores de evento no estacionamento do estádio Serra Dourada. Ministério Público Estadual se reúne com organizadores do Vila Mix, evento de música sertaneja que deve ser realizado em 1º de julho no estacionamento do Serra Dourada. O MP exige providências da organização, que deve reunir cerca de 50 mil pessoas no show. O coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, Érico de Pina, relata o que aconteceu no encontro desta terça-feira. O Ministério Público, juntamente com o PROCON, com bombeiros, Polícia Militar, a MT, a AMA, todos os órgãos que possam fiscalizar os eventos, estiveram aqui presentes com os organizadores, com o fim de exigir deles o plano de realização do evento. Como que vai ser, que horas que vai começar, como é que vai ser o estacionamento, o acesso, o trânsito, o som. Nós queremos saber antecipadamente todas as informações relativas à realização do evento. A preocupação do MP é evitar crimes e delitos, como os que aconteceram na edição do ano passado. As ocorrências, elas podem ser evitadas e até mesmo diminuídas, quando tomadas medidas de precaução. Obviamente que impedir 100% de ocorrências é uma meta que nós não trabalhamos com ela.
Porém, nós vamos trabalhar aqui com todo o afinco para que os responsáveis, os organizadores, tomem todas as precauções possíveis para que desta vez haja conforto, haja qualidade, haja segurança para as pessoas que foram ao local assistir os shows. A organizadora do evento informa que desta vez só será permitida a entrada de menores de 18 anos acompanhados pelos pais ou responsáveis. Já o Ministério Público diz que se houver violação das leis, os responsáveis serão acionados judicialmente. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36 agora. Informações sobre as ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Exatamente. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas foram registrados 29 acidentes, 15 feridos e 2 mortos nas rodovias goianas. Acidentes mais graves, colisão frontal na GO 139, quilômetro 92, entre Caldas Novas em Caldas Novas. Uma moto placa NLH 2029 de Caldas Novas, Douglas Guimarães Cunha, vítima fatal. Segundo veículo envolvido, um caminhão placa KEM 7130 de Aparecida de Goiânia. Condutor Evair José da Silva saiu ileso. Esse trecho aí do acidente foi entre Caldas Novas e Piracanjuba. Colisão frontal na GO 330, quilômetro 262, próximo a Catalão, entre Ipameri e Catalão. Um caminhão placa GVQ 1141 de Catalão. Condutor Ricardo Ferreira Guimarães, vítima fatal. Segundo veículo, Volvo, placa DBL 3487 de Silvânia, Carlos André Roque saiu ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Goiás apresenta ações de preservação ambiental na Rio+20. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, começa hoje e vai até o próximo dia 22. A conferência, no Rio de Janeiro, terá 2 temas centrais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Para saber como o Estado de Goiás vai participar da conferência no Rio de Janeiro, eu converso agora com a secretária estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jaqueline Vieira da Silva. Bom dia. Bom dia. Secretária, que ações em favor do meio ambiente o Estado apresenta na Rio+20? Olha, Gil, nós vamos estar apresentando na Rio+20 as ações desenvolvidas nessa gestão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né, do ano passado até agora. Então nós vamos apresentar o aumento dos comitês de bacia hidrográfica, que é uma ação muito importante, né? Porque em menos de um ano a SEMAR retomou o trabalho da criação dos comitês de bacias hidrográficas e reativou o Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte. E a partir dessa reativação, na semana passada, o governador assinou alguns decretos que viabilizam a criação do Parque do Meia Ponte. Então isso para nós é importantíssimo, porque é a possibilidade concreta da gente revitalizar esse rio tão importante para nós, tão próximo, né, tão perto de todos nós, mas às vezes distante pela situação em que ele se encontra. Nós vamos levar também a criação, né, do Parque João Leite, que é outro parque importantíssimo para a defesa dos recursos naturais, é a maior preservação do lago, né, da barragem do Ribeirão João Leite. Ele abastecerá 1/3 da população do estado de Goiás. Então acho que essas são ações concretas que trabalham em função da nossa preservação do Cerrado. No dia 18 nós vamos ter o lançamento da Carta do Cerrado. Então é uma ação do Fórum de Secretários Estaduais do Meio Ambiente do Bioma Cerrado. Então esse fórum, nós estamos convidando os 11 estados que têm bioma e os 3 que têm enclaves do bioma Cerrado. Então, nós estamos convidando todos esses secretários que já participam do fórum, né, mas para o lançamento da Carta do Cerrado, que vai ser no dia 18, às 16 horas, lá no estande do Rio de Janeiro. E a fronteira agrícola e pecuária avança sobre esse bioma, que é o segundo maior do país. Como conciliar esses avanços da agricultura com a preservação deste bioma? Essa conciliação ela é feita através do diálogo e através também, né, do atendimento à legislação ambiental. Então, esses são 2 componentes muito importantes
para a gente conseguir esse acordo. E nós temos conseguido muito nesse sentido. Nós não temos encontrado os produtores de Goiás com uma posição de que não vão colaborar ou que não vão atender a legislação, ou que não vão conversar sobre o assunto. Então, esse momento, inclusive, da Rio+20, é uma oportunidade única. E principalmente para a convergência dos atores, né? Tanto do setor público, setor privado, as ONGs. Nós acreditamos, Gil, que a gente só vai poder realmente fazer o trabalho de preservação, de valorização do nosso bioma, através da aplicação da legislação, através do diálogo. Falando em diálogo, a Rio+20 ela é assim conhecida porque marca os 20 anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92. Essa conferência deverá contribuir para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Não há um risco da gente ficar só na conversa, porque em 92 um dos maiores impasses era justamente sobre a emissão de CO2, de gás carbônico na atmosfera. E isso continua sendo um impasse até hoje, não é? Como que, enfim, as nações podem articular para que essas discussões saiam exatamente da conversa e vão para a prática? Realmente, a ECO 92, ela estabelece bases para esse processo de transição para o desenvolvimento sustentável. A Rio+20, ela vem buscando agora realmente as ações efetivas para essa questão. Principalmente quando você coloca em relação às mudanças climáticas, né? Porque ela é uma realidade e é preciso estabelecer uma estratégia de crescimento de baixo carbono. Isso precisa tanto de boa vontade, mas também, né, de conhecimento técnico para que essas questões aconteçam. Então, eu acredito que o segmento oficial pode ser que os países, eu queria acreditar que eles consigam fazer aí um acordo a nível mundial para que a gente possa reduzir realmente, né, o crescimento aí de baixo carbono. Então, acho que a gente precisa acreditar nisso. Mas nós vamos ter também vários eventos paralelos e as pessoas estão se mobilizando para que possam contribuir também, que mostrem ali a sua vontade, né, de que uma economia verde se apresente para garantir esse desenvolvimento sustentável. Por isso pode acontecer em pequenas regiões, em pequenos exemplos, e isso ir tomando corpo. Porque às vezes as pessoas não fazem porque não acreditam, porque não sabem, porque têm medo de perder alguma coisa. Mas nós só temos a ganhar, porque os custos de prevenir são menores do que os de remediar, principalmente nas questões de mudanças climáticas. Jaqueline Vieira, secretária estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, tão próximo de todos nós, que a gente possa se aproximar mais ainda, Gil, em relação à questão do meio ambiente, porque ele está interligado com tudo. Conversei com a secretária estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jaqueline Vieira. Ela falou sobre as ações do Estado de Goiás em favor do meio ambiente que vão ser apresentadas na Conferência Rio+20. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Hora oficial do Brasil, 7h44. E a seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte.
Bom dia. Na Eurocopa, a República Tcheca surpreendeu a favorita Grécia nesta terça e venceu por 2-1. No outro jogo de ontem, Polônia e Rússia ficaram no 1-1. Hoje, mais duas partidas, Dinamarca e Portugal e Holanda e Alemanha, 7h45. Atlético começa a reforçar o time para mudar seu histórico no Campeonato Brasileiro. Um dia movimentado, ontem no CCT do setor Urias Magalhães, o CCT do Atlético. O muro que amanheceu pichado, a torcida indignada com a apresentação na derrota diante da Portuguesa no último domingo no Canindé. E também mudanças. O atacante William, por exemplo, está de saída. Não deve continuar no Atlético. Além de ter propostas de outros clubes, o Atlético parece não demonstrar mais interesse no futebol até aqui demonstrado por esse jogador, que só marcou até o momento 3 gols com a camisa do Atlético, desde sua chegada no início da temporada. O Atlético que contratou 2 jogadores, o lateral direito Marcos, 23 anos, jogador que veio do Cruzeiro, estava no Bahia, mas não estava sendo utilizado pelo técnico Falcão. E o atacante Wesley, 30 anos, jogador que destacou no Barueri em 2010 e vem também por empréstimo, já que pertence ao Atlético Mineiro. É o Atlético buscando novos ares na temporada, na disputa do Campeonato Brasileiro. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. 3 jogos abriram nesta terça a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Paraná 2, Grêmio Barueri 1, Vitória da Bahia 1, Guarani 0 e Boa 2 e Patinga 1. O América Mineiro segue na liderança da Série B com 13 pontos e 86% de aproveitamento. Goiás afirma que não procurou o atacante do Vila Nova. A diretoria do Goiás apresentou ontem documentos que comprovam que o atacante Patrick, ex-Vila Nova, se ofereceu para jogar no Goiás. Documentos que comprovaram essa versão da diretoria, já que muitas pessoas questionaram essa versão do Goiás e até pessoas do Vila Nova dizendo que o Goiás aliciou o jogador, foi lá para roubar o jogador. Através de documentos, a diretoria do Goiás provou o contrário. Em relação ao time que joga sábado, 4h20, contra o Atlético Paranaense, fora de casa, o jogo será em Paranaguá, a 90 quilômetros de Curitiba. O técnico Anderson Moreira surpreendeu no treinamento técnico de ontem à tarde, ao deixar o Yarley no time reserva, escalando Júnior Viçosa ao lado de Ricardo Goulart no ataque. Outra alteração no time, essa já prevista por nós aqui na Brasil Central, a entrada do Davi no lugar do Rafael Tolói, que está suspenso. Arley continua fora. Pedro Henrique será mantido no gol para o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense. E ninguém acredita que ele vai deixar o Yarley no banco e colocar o Júnior Viçosa como titular. Alguns, inclusive, acreditam, caso isso aconteça e o time não tenha sucesso contra o Atlético do Paraná, o treinador pode até colocar o seu cargo em risco com o Yarley no banco e o Viçosa no time principal. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48, Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. O Goiânia, que perdeu na estreia para o Trindade por 2-1, volta a jogar hoje. Busca a reabilitação no estádio Jonas Duarte, diante do Anápolis. Hoje, outros 3 jogos serão disputados pela segunda rodada. Mineiros e Jataiense em Mineiros, Santa Helena e Porá em Santa Helena. E em Trindade jogam Trindade e Grêmio Anápolis. 7h49. Mesmo com a Série C indefinida, o Vila Nova continua contratando. O técnico Robério Schneider segue treinando o time do Vila Nova, sem saber quando irá começar a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele que tem colocado na lateral esquerda do time do Vila, nos trabalhos coletivos, o jogador Anderson, que atuou por 12 anos no futebol italiano. Só que o atleta ainda não foi regularizado pela diretoria colorada. Não foi paga a transferência internacional do jogador, valor que tem que ser quitado pelo time do Vila Nova. A informação que a gente tem, a transferência internacional custa cerca de R$ 2.500. Se o Campeonato Brasileiro da Série C começasse hoje, o jogador não estaria ainda regularizado, mesmo porque Anderson sequer tem registro na CBF, já que profissionalmente atuou apenas no futebol italiano. A diretoria do Vila se movimenta atrás de um atacante e, segundo o que a gente pôde apurar, trata-se de uma aposta. Um atacante de 21 anos de idade negocia com
a diretoria colorada, ele que está no futebol do Rio de Janeiro. A gente ainda não tem o nome desse jogador, mas a informação é que nos próximos dias o jogador seja apresentado no Onésio Brasileiro Alvarenga. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50, Copa do Brasil. Grêmio e Palmeiras fazem hoje às 21h50 no Estádio Olímpico em Porto Alegre o primeiro jogo da semifinal. No mesmo horário, na Vila Belmiro, Santos e Corinthians fazem a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. A Federação Internacional de Vôlei divulgou os grupos dos torneios masculino e feminino da modalidade nas Olimpíadas de Londres. No masculino, o Brasil ficou no grupo B, junto com Rússia, Estados Unidos, Sérvia, Alemanha e Tunísia. No feminino, o time brasileiro terá pela frente Estados Unidos, China, Sérvia, Turquia e Coreia do Sul, também no grupo B. Às 7h51 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Agora em Goiânia são 7h51. E um congestionamento agora pela manhã deixa a Avenida 85 intransitável. O tráfego está praticamente impedido nos dois sentidos da via, colocando um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros. Quem for passar pelo local agora pela manhã, a Agência Municipal de Trânsito orienta que o condutor pegue outra via. Agora são 7h52. Jusseg comemora crescimento de empresas no estado. Junta Comercial de Goiás divulga relatório mensal com crescimento do número de empresas constituídas em maio deste ano, com aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2011. O presidente da Jusseg, Veríssimo da Silva, explica os motivos do crescimento. O fato é que está existindo uma saída da informalidade sistemática. A expansão do mercado consumidor, principalmente do grande macro-eixo que está surgindo com a consolidação de Brasília, Goiânia, Anápolis com seu polo empresarial e as cidades satélites de Brasília e de Goiânia, como Aparecida, Trindade, Nerópolis, e fazem um volume de consumidores bastante interessante. E com isso, os empreendedores têm que se organizar para atender às inúmeras demandas que essa sociedade exigente, e quanto mais desenvolvido o centro em que vive, exigem produtos com melhor qualidade. E dessa forma, a pessoa tem que sair da informalidade, buscar uma capacitação e colocar produtos de qualidade no mercado. O dirigente da Jusseg fala ainda da geração de empregos. A própria existência do microempreendedor individual, da Eireli, de uma sociedade limitada em expansão, mostra que estão sendo gerados empregos. Então, isso é extremamente salutar, e os empregos hoje são cada vez com pessoas mais capacitadas. Hoje em dia, não é qualquer pessoa que pode ser um empreendedor, e mesmo assim, para trabalhar dentro de uma instituição, a pessoa tem que passar ou por um curso técnico de nível médio, ou por um curso superior, ou buscar a capacitação contínua. Em maio de 2012, 3.422 pessoas registraram a empresa ou saíram da informalidade. No mesmo período do ano passado, o número de microempreendedores individuais não chegou a 3.000. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Começa a reforma do terminal Goiânia Viva. As obras tiveram início na manhã desta terça-feira e devem custar mais de R$1 milhão. O valor é pago pelas empresas da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo e a Prefeitura de Goiânia realiza a parte de infraestrutura no interior do terminal e nas vias adjacentes. Segundo o coordenador-geral do consórcio da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, Leomar Avelino, as mudanças são consideráveis. Serão implantados novos banheiros, toda a parte de sinalização para a população, informação dos horários de viagens, toda uma parte de bilheterias. Além disso, segurança eletrônica e física. Assim que finalizar a obra, o consórcio entra com vigilantes, entra com organizadores de fila, as câmeras irão estar funcionando em perfeitas condições, a sonorização, informação através de caixas de som, de mesas de som, envolve toda a sinalização das pistas, enfim, o terminal ele será
totalmente reformulado. Construído em 2005, o terminal recebe cerca de 9 mil pessoas diariamente, fazendo a integração de linhas importantes que ligam a região oeste às outras estações e ao centro da capital. De acordo com Leomar Avelino, o funcionamento não será interrompido durante a reforma e a previsão para o final das obras é de 80 dias. Até lá, o usuário deve estar preparado para enfrentar possíveis transtornos. A gente pede, a todos aqueles que utilizam do terminal para que tenha uma paciência maior nesse período, que com certeza serão compensados ao final com o trabalho que está sendo feito. Esse é o 9º terminal da região metropolitana a ser reformado e, além das obras no local, a Prefeitura anunciou a construção de uma praça ao lado do pátio da estação com aparelhos urbanísticos para a prática de esportes. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h56. Ministério Público aciona Saneago por falha no abastecimento de água em vários setores da Grande Goiânia. Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil público para investigar inúmeras reclamações de consumidores de cerca de 230 bairros de Goiânia e cidades vizinhas, que tiveram abastecimento de água interrompido na semana passada. O coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, Érico de Pina, dá detalhes da ação. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para coletar informações necessárias para a apuração da responsabilidade da Saneago referente a essa falta d'água. Em reunião realizada ontem na Saneago, nos foi informado que são 5 bombas que fazem o abastecimento do sistema Meia Ponte da região oeste de Goiânia, e uma dessas bombas deu problema de manutenção. Quando essa bomba foi restabelecida, uma outra bomba deu problema, e isso levou a um período aí de mais de 24 horas de paralisação, o que levou a esse caos aí em todo o sistema de abastecimento de Goiânia. O promotor de justiça fala ainda sobre as notificações do Ministério Público. O MP está coletando informações, então o MP já notificou a diretoria da Saneago e da AGR. O MP deve solicitar perícia lá nas bombas para realmente constatar se o problema foi esse, e a linha de investigação do Ministério Público caminha para detectar qual é a falha do serviço. Se o motor quebrou, não houve falha de manutenção? A assessoria de comunicação da Saneago informa que todo cliente que se sentir lesado pode entrar com ação de reparação de danos. Se alguém tiver algum problema com falta de água, pode acionar o serviço do órgão por meio do telefone 115. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58 agora. Vereadores de Goiânia discutem criação de comissão para investigar trabalhos da Saneago. A Câmara Municipal de Goiânia pode criar uma comissão especial de investigação para analisar os trabalhos da Saneago e os motivos que levaram à falta de água em cerca de 200 bairros de Goiânia na última semana. A proposta é do vereador Eudes Vigor, do PMDB, que, segundo ele, já tem a aprovação da maioria dos colegas. É preciso saber o que realmente acontece naquela empresa. É um absurdo que a população goianiense viveu nesse final de semana. Um verdadeiro drama. Me senti no Nordeste. Eu que moro na região Noroeste, vi de perto. Ficamos sem água quase 8 dias. Olha, quem tem criança em casa, mães que têm seus afazeres, a higiene do lar, a própria higiene pessoal das pessoas. Olha, fomos submetidos a um constrangimento. A cidade de Goiânia não merece esse tipo de tratamento. Heloísa Amaral, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h59 em Goiânia. Um acidente com um caminhão e uma van deixou 15 mortos no oeste do Paraná. Índios da região saquearam a carga. Havia quase meia tonelada de maconha e produtos contrabandeados. Os 16 passageiros da van estavam na metade da viagem. Destaque internacional. O diário argentino La Nación, um dos principais do país, não circulou ontem pela primeira vez em 142 anos, como consequência de uma paralisação de funcionários do parque gráfico do jornal. Em comunicado aos leitores divulgado na versão online do jornal, o La Nación afirma que a medida de força foi tomada de forma intempestiva e ilegal por um grupo de trabalhadores ao final da tarde de segunda-feira, como continuidade de outras ações de sabotagem ocorridas desde o fim de semana. O governo da Tunísia decretou o toque de recolher na região metropolitana da capital, Tunis. A medida vale das 9 da noite até as 5 da manhã no horário local
e foi tomada após conflitos entre radicais islâmicos e a polícia. Os manifestantes atacaram propriedades públicas e particulares e ao menos 160 pessoas foram detidas desde domingo. 8 horas em Goiânia. Está terminando a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa. Teve a apresentação de Gil Bonfim e Écio Santana. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Thaís Oliveira. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Sueide Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas. Até lá, bom dia, Gil. Bom dia, Écio, e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.